Nesta nova temporada, o Zbroing vai revisitar os clássicos do americano Edgar Allan Poe. E começamos pelo Metzengerstein. Este foi o primeiro conto publicado por Allan Poe em janeiro de 1832. Se por um lado temos nesta história um velhote doente que gosta de cavalos, por outro temos um jovem rebelde possuído por um instinto de malvadeza. Será que isto vai acabar bem? Na Hungria, há muito tempo, algumas pessoas acreditavam na reencarnação, na ideia de que a alma de um morto podia renascer noutro corpo, por vezes mesmo na forma de um animal. Na altura, duas famílias nobres e ricas viviam perto uma da outra. Tão perto, de facto, que as janelas do Palácio dos Metzengerstein tinham vista para o Palácio dos Berlifitzing. Mas não existia estima entre as duas famílias. A rivalidade entre ambas remontava a muitos séculos atrás. Guilherme, conde de Berlifitzing, era um velho fraco e trêmulo, cujo ódio pela família Metzengerstein só encontrava comparação no seu amor pelos cavalos. Apesar da idade, insistia em montar a cavalo todos os dias. Frederick Metzengerstein, por sua vez, tinha apenas 17 anos. Herdara recentemente o título de barão, numa idade invulgarmente jovem, devido à morte precoce dos pais. E herdara mais que um título. O Palácio Metzengerstein era apenas uma entre dúzias de magníficas mansões e propriedades agora na sua posse. Nenhum outro nobre da região possuía igual quantidade de terras e propriedades. Quando a população local tomou conhecimento de que tal riqueza e poder tinham passado para as mãos de alguém com tão pouca experiência de vida, receou-se o pior, pois o barão Frederick já gozava de fama de ser um jovem irascível e impetuoso. Infelizmente, as expectativas não tardaram a confirmar-se. O barão celebrou o seu novo estatuto com uma série de festas de arromba que duraram vários dias. Grande número de jovens estouvados fazia a sua chegada ao palácio todas as noites. E partiam, todas as manhãs, de olhar congestionado e exaustos das atividades noturnas. Durante esses dias, foi levada a cabo toda a espécie de crueldades contra as pessoas que habitavam nas redondezas. As vítimas não sabiam ao certo a quem atribuir a culpa, mas tais coisas não aconteciam em vida do pai do barão. Então, na quarta noite, os estábulos do castelo Berlifitzing foram varridos por um violento incêndio, aparentemente fogo posto. O dedo da suspeição apontou rapidamente para Frederick Metzengerstein. A notícia do desastre correu célere pela região e as pessoas não tardaram a correr aos estábulos para tentarem impedir a propagação das chamas. A única pessoa que não parecia minimamente preocupada com o incêndio era o próprio Metzengerstein. Sentou-se sozinho no seu palácio, num vasto e desolado quarto do primeiro andar, a olhar pensativamente para as tapeçarias gastas que pendiam das paredes. Tais adornos exibiam retratos dos seus antepassados e cenas da história da família. Um detalhe em particular parecia prender a atenção do barão. Era a figura de um enorme cavalo que há muito pertencera a um dos Berlifitzing. O animal parecia imóvel na frente do quadro, enquanto atrás dele o seu cavaleiro era apunhalado até à morte por um Metzengerstein que empunhava uma adaga ensanguentada. Havia algo quase maligno na forma como o jovem barão parecia deliciar-se com aquela cena, ao mesmo tempo que o desastre assolava os estábulos dos Berlifitzing. No entanto, quanto mais olhava para o quadro, mais abstraído ficava. Era como se tivesse entrado em transe e não fosse capaz de desviar o olhar do cavalo, mesmo que quisesse. Então, as chamas dos edifícios a arder brilharam do outro lado das vidraças, fazendo com que o barão desviasse brevemente o olhar para o clarão vermelho que lhe inundara as janelas.
Um instante depois, voltou de novo a olhar para a tapeçaria e foi tomado pelo espanto ao descobrir que a cabeça do cavalo parecia ter-se movido. Antes estava inclinada para baixo, olhando com tristeza para o seu dono moribundo, e agora estava levantada, quase parecendo olhar para fora do quadro, diretamente para o barão. Os seus olhos tinham um feroz brilho vermelho e tinham os lábios arreganhados num resfolegar de fúria. Aterrorizado pelo que via, o jovem nobre correu para a porta. Quando a abriu, um clarão de luz vermelha vindo da janela desenhou-lhe a sombra na parede. Notou com horror que a sua silhueta correspondia exatamente à do Metzengerstein, que empunhava a adaga na tapeçaria. Correndo para fora do palácio em busca de ar fresco, o barão quase tropeçou em 3 moços de estrebaria. Estes esforçavam-se por dominar um cavalo gigantesco, cujos cascos empinados colocavam em perigo as suas vidas. «De quem é este cavalo?» perguntou o barão, dando por si a tremer descontroladamente enquanto falava, pois percebera de imediato que o animal era absolutamente igual àquele para que estivera a olhar na tapeçaria. «É vosso, senhor», respondeu um dos serviçais. «Pelo menos mais ninguém o reclamou como seu. Apanhámo-lo a galopar para longe do incêndio no estábulo dos Berlifitzing. Inicialmente pensámos que era um dos cavalos do velho conde, mas quando o levámos para lá, os lacaios afirmaram que nunca o tinham visto». «Mas tinha fuligem nos flancos», interrompeu um dos companheiros que falava. «E se lhe olhar para a testa, verá que tem letras aí gravadas. G.V.B. de Guilherme von Berlifitzing». «É muito estranho, é certo que parece ser um animal notável», mucitou o jovem barão. «Apesar de ser evidentemente um bicho difícil», acrescentou, quando o animal golpeou de novo o ar com os seus cascos ensandecidos. «Mas um cavaleiro como Frederick de Metzengerstein deve ser capaz de domar mesmo este demónio dos estábulos dos Berlifitzing». «Mas o cavalo não vem de lá, senhor», insistiu o primeiro serviçal. «Os lacaios juram que não. Nunca nos atreveríamos a trazer-vos o animal se assim não fosse». Muito sensatos», retorquiu o barão. Parecia estar prestes a dizer mais alguma coisa, mas nesse preciso momento foi interrompido por um pajem que saiu a correr do palácio. O rapaz tinha uma mensagem para o seu senhor, qualquer coisa acerca de uma peça que desaparecera de uma das tapeçarias do primeiro andar. Parecia perturbado, mas falou tão rápida e atabalhoadamente que os moços de estrebaria foram incapazes de perceber o que dizia. O rosto do barão foi perpassado por toda a espécie de emoções enquanto escutava o que o rapaz lhe dizia. Contudo, depressa se recompôs e deu instruções estritas para que a divisão em questão fosse imediatamente fechada à chave e para que lhe entregassem a chave. Os moços de estrebaria continuavam a esforçar-se por arrastar o cavalo empinado pela longa avenida que conduzia aos estábulos dos Metzengerstein. O barão deu meia volta e preparou-se para os seguir, no que foi interrompido pela chegada de outro mensageiro. «Senhor!» gritou. Deteve-se diante do barão, arquejante e esforçando-se por recuperar o fôlego. Senhor, o conde Berlifitzing!» conseguiu finalmente tartamudear. «Berlifitzing?» repetiu o barão. «O que se passa com ele, rapaz?» «Está morto!» «Morto?» Um breve sorriso de satisfação perpassou o rosto de Metzengerstein. «Como é que morreu?» «Estava a tentar salvar os cavalos dos seus estábulos». «A sério?» observou o barão calmamente. «Chocante». Deu meia volta e dirigiu-se para o palácio. Desde essa altura verificou-se uma modificação no barão. Continuava a ter tão mau gênio como antes, só que passara a evitar toda e qualquer companhia. Recusava-se mesmo a sair da sua própria casa, excepto para estar com o estranho e feroz cavalo. Passava os seus dias a montá-lo e raramente era visto fora da cela. Durante muitos meses, continuaram a chegar convites dos seus amigos, pedindo-lhe que estivesse presente nas suas festas ou que os acompanhassem caçadas ao javali. Recusou-os a todos de forma breve e rude. Com o passar do tempo, os convites cessaram.
Algumas pessoas atribuíam a falta de cortesia do barão ao orgulho, outras a problemas de saúde e ao seu temperamento sombrio. Umas poucas que, era evidente, tinham esquecido da forma como se comportara imediatamente após o falecimento dos pais, eram caridosas o suficiente para atribuírem ao desgosto que sentia devido à sua perda. Num ponto, contudo, todos estavam de acordo, em que a sua obsessão por aquele cavalo negro e demoníaco se estava a tornar pouco saudável. Independentemente da hora do dia ou do clima, sem sequer qualquer atenção pelo seu próprio estado de saúde, o jovem Metzengerstein estava sempre em cima da sela do enorme animal. Ao contrário dos outros animais dos estábulos dos Metzengerstein, a criatura não tinha nome. O barão insistia em guardá-lo num estábulo separado dos outros animais e apenas ele podia alimentá-lo ou tratá-lo. Mais ninguém tinha permissão para entrar no estábulo do animal. Gradualmente, as pessoas começaram a achar que havia algo estranho no próprio cavalo. Era visto a saltar distâncias que nenhum cavalo comum conseguiria saltar. E, por vezes, viam-lhe um olhar que intimidava o próprio Metzengerstein com uma espécie de inteligência rápida que parecia quase humana. Mas ninguém duvidava do afeto que o barão sentia pela nobre besta, excepto um insignificante pajem a quem ninguém dava importância. O rapaz reparara que o amo estremecia sempre ligeiramente quando subia para a cela e que, de cada vez que voltava de um dos seus longos passeios, todos os músculos do seu rosto se contraíam numa expressão de triunfo retorcido. Numa noite tempestuosa, Metzengerstein desceu apressadamente as escadas do palácio e correu como um louco para os estábulos. Saltou para o dorso do cavalo negro e partiu a galope para a floresta. Na altura, nenhum dos serviçais do palácio prestou grande atenção ao facto, uma vez que tinham acabado por se acostumar ao estranho comportamento do seu amo. Algumas horas mais tarde, contudo, desejaram ansiosamente o seu regresso quando descobriram o incêndio que alastrava pelo palácio. O braseiro já estava fora de controlo quando se aperceberam dele e depressa se tornou evidente que não havia qualquer esperança de salvação do edifício. Convencida de que não havia nada a fazer para ajudar, a multidão de mirones deixou-se ficar nas proximidades, olhando para as chamas num silêncio maravilhado. Verificou-se uma súbita agitação entre eles quando viram o barão Metzengerstein montado no gigantesco cavalo, carregando pela avenida que conduzia da floresta ao palácio. Tinha perdido o chapéu de cavaleiro e era evidente, pela forma como se contorcia na cela e pela expressão de agonia que lhe dominava as feições, que lutava sem sucesso para controlar o enorme animal. Um grito solitário irrompeu-lhe dos lábios. Depois, o tropel dos gigantescos cascos fez-se ouvir acima do rugido das chamas e dos gemidos do vento. Um instante depois, galgou a porta e o fosso, com um único e incrível salto, foi visto pela última vez a subir as escadas do palácio. Em seguida, desapareceu como o seu cavaleiro num turbilhão de fogo. A fúria do vento amainou de imediato e uma calma mortal apoderou-se de tudo. Chamas pálidas ergueram-se sobre as ruínas do palácio, cobrindo-as como uma mortalha. No brilho sobrenatural do fogo, a multidão de mirones viu uma nuvem de fumo formar-se pesadamente sobre o que restava do edifício. E enquanto olhavam espantados, o turbilhão de fumo assumiu a forma de cavalo colossal. Metzengerstein. Este não é um conto de terror propriamente dito. É mais uma história sobre loucura e obsessão. Curiosamente, as duas características que também marcam o protagonista da nossa próxima aventura. Não percas as novidades em sbroing.com.